Olá, tudo bem? Me chamo Douglas, sou psicólogo e hoje nós vamos falar de um tema aqui bastante delicado, um tema que causa incômodo em muita gente e só quem sentiu sabe o que é enfrentar esse sentimento. Nós vamos falar hoje sobre o sentimento de culpa, esse sentimento que é tão abominado por muitas pessoas. Só quem sente de fato sabe como ele pesa, como ele machuca e como ele nos faz sofrer. Mas nós vamos trazer aqui um outro aspecto da culpa, um aspecto positivo, porque ela tem a sua função positiva. A culpa, nós podemos pensar a culpa como um alerta da nossa consciência quando nós fazemos algo que não deveríamos ter feito, quando nós prejudicamos alguém, quando nós somos omissos, quando nós causamos algum dano a alguma pessoa e a nossa consciência nos alerta que aquilo ali não foi legal, não foi correto. Precisamos separá-lo do mais rápido possível, da melhor forma possível, o quanto antes. A culpa, ela é um sentimento propriamente humano. Nenhum outro ser é capaz de sentir culpa, porque ela é exclusivamente do ser humano. Nós temos direito, não é só um problema, mas nós temos direito de sentir culpa. Isso porque a culpa, ela deve ser vista como um caminho de crescimento, já que uma pessoa que se sente culpada, consequentemente, vai se sentir arrependida. E uma vez arrependida, ela tem condições de recobrar as suas forças, de se restabelecer e recalcular a rota da sua vida, das suas ações, levantar-se e enfrentar a vida que não tem que ser enfrentada de peito aberto, ao invés de ficar só se sentindo culpado. Aqui é um ponto importante, porque muitas vezes, quando a culpa ela mergulha a pessoa num abismo em que ela não sai daquele sentimento de culpa, ela fica só se culpando o tempo todo e não promove melhoria na vida da pessoa, essa culpa ela já está trazendo um sofrimento que não deveria trazer. Ela perde a sua função de promover melhoria e vira uma coisa mais patológica. É necessário que a culpa seja um sentimento que nos aponte o que nós precisamos melhorar e que, uma vez superado, nós melhoremos, que ela seja cessada de certa forma. Se por um lado algumas pessoas acabam mergulhando nesse sentimento, por outro tem aquelas que quase nunca assumem a culpa por aquilo que fez. E aqui nós temos um outro problema significativo, porque se eu não assumo a culpa, quando eu tenho culpa de fato, eu não assumo a responsabilidade por aquilo que eu fiz. E se eu não assumo, alguém vai ser justificado, alguém vai se assumir. E aí eu acabo atribuindo essa culpa para outra pessoa. Para outra pessoa, para outras pessoas no conjunto, como esposa, marido, filhos, família, ou então subo um nível mais acima, a sociedade, o governo, a política, a cultura, a escola, o trabalho. E sempre o problema vai estar nos outros, mas nunca naquela pessoa que também tem a sua responsabilidade e tem que assumir aquilo que lhe deve, aquilo que lhe cabe. Certo? Mas é preciso que nós assumamos essa culpa com responsabilidade, porque uma vez que nós a reconhecemos, é preciso superar esse sentimento de culpa. E aí, como é que nós fazemos para superar? Identifiquei a culpa, automaticamente vou perceber que eu me arrependi. E precisa ser um arrependimento sincero. Identifiquei o arrependimento, agora como é que eu faço para amenizar os danos que eu causei, reparar as falhas que eu cometi, os problemas que eu provoquei, as pessoas que eu prejudiquei. E uma vez identificado como eu posso fazer isso, eu devo corrigir imediatamente da melhor forma possível e ficar atento para que isso não ocorra mais novamente. Mas aqui é importante que nós percebamos o seguinte: a culpa, ela é um sentimento difícil de lidar, ela nos aponta quando nós erramos, mas precisa ser visto como uma oportunidade que nós temos de melhorar enquanto pessoa. Percebe? Ela tem seu aspecto negativo porque traz um certo sofrimento, traz uma certa dor e uma certa dificuldade. No entanto, para aqueles que estão atentos, é uma boa oportunidade para se desenvolver, se aprimorar e buscar se reconciliar, buscar aliviar os danos que foram causados da melhor forma possível, sempre que possível, do jeito que for possível, mas ela é uma oportunidade de crescimento muito grande. Percebe? Então agora fica o questionamento, né? Quais são as culpas que eu carrego na minha vida? Que coisas eu sei que, de certa forma, me incomodam, me provocam, me fazem sentir que eu não agi da melhor forma que eu poderia ter agido?
ou que até mesmo eu causei algum tipo de dano para alguém. E, uma vez identificado esse sentimento, vai a nobreza da nossa parte de reconhecer a nossa falha, nos arrepender e agora traçar como eu posso superar esse sentimento. Não ficar mergulhado nele a vida inteira, chorando e lamentando. Não. O que eu posso fazer para superar essa culpa e promover alguma melhoria? Seja na minha vida, ou seja na vida daqueles ou daquelas pessoas que eu prejudiquei. Tá certo? Muito obrigado, até a próxima.